Se você levar em consideração, a gente tem um peso, tá, de bactérias em nosso intestino gigante. O número de bactérias funcionais que compõem a nossa microbiota maior, inclusive, que nossas células. Então, é muito importante a gente cuidar dessa simbiose, dessa relação positiva entre a gente e essas bactérias. Existem vários tipos de classes de bactérias que povoam nossos intestinos e elas têm que viver em equilíbrio, cada uma executando a sua função de metabolização de gorduras, de ácidos graxos, de carboidratos, de fibras, de produção de elementos essenciais ao nosso processo digestivo e à nossa saúde sistêmica. Então a gente tem que manter isso em equilíbrio. Engana-se quem pensa que basta tomar probiótico para que isso funcione e se regularize. Não. Inclusive quem está com disbiose, ou seja, com desequilíbrio dessa microbiota, dessa flora, dessa população bacteriana, acaba piorando em alguns casos. Principalmente quem está ali muito estufado, barriga inchada, come e fermenta demais. O uso de probióticos pode, inclusive, piorar a situação nesses casos. Então, nunca faça uso, de probióticos sem indicação, avaliação médica. O primeiro grande passo para você equilibrar a sua flora intestinal, mantendo ela num estado saudável, é comendo comida de verdade. É parando de comer industrializados, processados, refinados, açúcares em excesso, carboidratos simples e refinados, farináceos, esses alimentos megamente processados, ultraprocessados, eles sim vão piorar, causar um desequilíbrio, priorizando o crescimento de bactérias que ultrapassam o seu limite e despopularizando as outras que precisariam estar em equilíbrio. Isso vai causar problemas, tá? Então, o primeiro grande passo, dieta saudável, alimentação anti-inflamatória, comida de verdade, parar com os processados. E aí, depois de um tempo com hidratação adequada, fazendo atividade física, pode-se ser necessário utilizar algumas coisas para ajudar nessa questão da desbiose. Aí a gente pode usar enzimas digestivas em alguns casos, tá? A gente pode usar alguns suplementos prontos, como o Core-Biome, como o Biointestil em alguns casos. Aí sim a gente pode usar probióticos em alguns casos, então a gente vai modulando esse paciente dessa forma, mas a mudança de comportamento alimentar é fundamental, tá? Esse é o primeiro grande passo. Uma dieta rica em algumas fibras para o bom funcionamento do aparelho digestivo também é adequado, tá? Fibras solúveis e insolúveis, que vão executar seus papéis diferentes em cada tipo. Então, as cascas das frutas, os vegetais comidos crus ou cozidos no vapor, os folhosos, às vezes pode ser útil linhaça, chia, aveia em alguns pacientes, tá? É muito importante, às vezes, o paciente que não melhora fazendo esse básico, fazer um exame coprológico funcional, que a gente faz, toda a avaliação das fezes, ele vai mostrar ali para nós. Tem deficiência enzimática, tem excesso de gordura nas fezes, tem fungos, hiperproliferação fúngica, e a gente aborda o paciente para melhorar esses casos mais específicos. E por que então que é tão importante ter esse cuidado com essas bactérias comensais, que nos ajudam tanto no nosso intestino? Porque a saúde intestinal e, consequentemente, a saúde dessa microbiota, ela interfere em produção de neurotransmissores. 90% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino e isso tem correlação com a serotonina cerebral. Existe, como eu já expliquei antes, um eixo de comunicação de duas vias, sobe e desce. Cérebro, intestino, intestino, cérebro. Então a gente tem essas vias de comunicação e isso se comunica também com a corrente sanguínea. O intestino, através do nervo vago, comunica com o cérebro manda mediadores químicos, citocinas, hormonais, que fazem alterações na nossa corrente sanguínea, e isso leva a alterações sistêmicas, hormonais, tireoidianas, suprarrenal, no nosso humor, nas doenças mentais, psiquiátricas, esquizofrenia, epilepsia, está relacionado com uma boa saúde da microbiota intestinal. Então não tem como, gente, a gente querer tratar um paciente com a medicina integral, com a saúde integral, seja lá qual for o seu problema, se for neuropsiquiátrico, endocrinológico, até cardíaco também, das doenças crônicas, degenerativas, coronárias, cardíacas, musculares, autoimunes,
sem a gente cuidar primeiro do intestino. A doença crônica, certamente ela começa no intestino e a gente tem que começar a tratar também pelo intestino com esses cuidados que eu informei para vocês. Então, mais uma vez, tomem as rédeas da sua saúde, cuidem de vocês mesmos, esqueçam de ficar tomando remédio quando a doença já está lá na ponta do iceberg, cuidem da base, na raiz, principalmente cuidando da sua alimentação e favorecendo uma boa saúde intestinal. Um grande abraço, fica aí o vídeo, compartilhem, comentem, marquem aqui as pessoas que precisam ouvir essas informações.